Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Desemprego de 11,1% atinge 11,9 milhas de pessoas. Renda cai 8,7% em um ano. A taxa de desemprego no Brasil foi de 11,1% no primeiro trimestre, o que representa estabilidade em relação ao trimestre anterior, 11,1%, e queda na comparação com o mesmo período de 2021, 14,9%. É a menor taxa para primeiros trimestres em 6 anos, desde 2016. Apesar do recuo no desemprego, a renda média do trabalhador caiu 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, houve aumento de 1,5%. Relacionadas, os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população ocupada, estimada em 95,3 milhões, caiu 0,5% na comparação com o quarto trimestre, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. Ante o mesmo período de 2021, o número subiu 9,4%, mais 8,2 milhões de pessoas. A estabilidade da taxa de desocupação é explicada pelo fato de não haver crescimento na busca por trabalho no trimestre, de acordo com a coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Berengui. Se olharmos a desocupação em retrospecto, pela série histórica da pesquisa, podemos notar que no primeiro trimestre, essa população costuma aumentar devido aos desligamentos que há no início do ano. O trimestre encerrado em março se diferiu desses padrões. Adriana Berengui, coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE. Rendimento cresce no trimestre, mas cai 8,7% em um ano. O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.548 pelo IBGE, um crescimento de 1,5% em relação ao trimestre encerrado em dezembro. No entanto, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve queda de 8,7%. Esse aumento é importante, se considerarmos que esse indicador vinha em queda desde o segundo trimestre do ano passado. De modo geral, quando a participação dos trabalhadores formais aumenta, o rendimento médio da população ocupada tende a crescer, explica a coordenadora. Já a massa de rendimento ficou estável frente ao trimestre anterior. Ela foi estimada em 237,7 bilhões de reais, ficando estável também na comparação com o mesmo período do ano anterior. Taxa de informalidade chega a 40,1%. A taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada, o equivalente a 38,2 milhões de trabalhadores informais, sem carteira assinada. No quarto trimestre, a taxa havia sido de 40,7%, e no mesmo trimestre, de 2021, 39,1%. A queda dos trabalhadores por conta própria na comparação com o último trimestre foi de 2,5%, o que representa a saída de 660 mil pessoas dessa categoria. Desse contingente, 475 mil eram trabalhadores sem CNPJ. Subutilização e desalento. Conforme o Instituto, a população subutilizada é de 26,8 milhões de pessoas, queda de 5,4%, menos 1,5 milhão de pessoas, em relação ao trimestre anterior, e de 20,3%, menos 6,8 milhões de pessoas, frente ao mesmo trimestre 2021. De acordo com o IBGE, é considerado subutilizada a pessoa que está desempregada, que trabalha menos do que poderia, que não procurou emprego mas estava disponível para trabalhar, ou que procurou emprego mas não estava disponível para a vaga. Já os desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, somam 4,6 milhões de pessoas, queda de 4,1% frente ao trimestre anterior, e recuo de 22,4%, menos 1,3 milhão de pessoas, ante igual trimestre de 2021. Sobre a pesquisa, a PNAD Contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre no Brasil corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. Cerca de 2.000 entrevistadores trabalham na pesquisa, em 26 estados e Distrito Federal. Por causa da pandemia de Covid-19, o IBGE implementou a coleta de informações da pesquisa por telefone, a partir de 17 de março de 2020. Em julho de 2021, houve a volta da coleta de forma presencial.